um conteúdo novo para vocês, os jogos de salão. Mas, afinal, o que são jogos de salão? São todos aqueles jogos que podemos jogar em cima de uma mesa ou uma superfície plana. Por isso, eles também são conhecidos como jogos de mesa. Geralmente, eles são realizados dentro de um espaço fechado, como uma sala, um salão. E quais são esses tipos de jogos de salão? Nós temos vários. Alguns deles: montagem, jogo de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de miniaturas e o RPG, Role Play Games. Vamos falar sobre os jogos de montagem. É todo tipo de jogo que precisa resolver algum tipo de desafio montando ou encontrando peças. Alguns exemplos muito comuns deles, usados no nosso dia a dia, são o quebra-cabeça, o jogo da memória e o dominó. Jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro são aqueles jogos que necessitam de uma base, com marcação ou desenho de acordo com as regras do jogo, o tabuleiro em si. Alguns exemplos muito comuns usados todos os dias pela gente é o xadrez, damas, o ludo, os jogos de trilha, o banco imobiliário, e temos influências de outros povos, como também o Tsushima. Todos eles podem ser jogados em dupla. Jogos de cartas. São todos aqueles jogos que exigem o uso de um baralho. Por exemplo, o próprio baralho, truco. Paciência, que também pode ser jogado em computadores, nos celulares ou na mesa. E um que é muito conhecido pelos jovens, o Uno. Jogos em miniatura. São jogos que utilizam miniaturas e simulam situações de guerra. Miniaturas de exército ou de tropas. Podem ou não ser realizados em cima de uma mesa com um cenário de preferência. Temos o Rebellion dos Star Wars. Olha aqui o exemplo dele dentro de um cenário. E um que também é muito conhecido por vocês, crianças, o Pokémon. Todos eles simulam batalhas, não é mesmo? E agora vamos falar do RPG, Role Play Games. Ele é um jogo em que o jogador assume o papel de um personagem e cria falas, poderes, fraquezas para ele. Ele é muito comum no videogame, mas pode ser jogado pessoalmente. Geralmente usa-se uma mesa, pode-se usar ou não algumas miniaturas, não exige cenário, e os jogadores ficam com alguns papeizinhos para destacar os seus poderes. Olha um exemplo prático aqui. Interessante, não é mesmo? Como nós já vimos alguns modelos de jogos, que tal agora nós fazermos o nosso? Hora da atividade. Vamos lá? As instruções para você fazer o seu jogo. Você vai pegar uma folha em branco e fazer vários quadrados nessa folha, de 6 a 8 no mínimo. Esses quadrados serão nossas cartas. Dentro de cada quadrado você vai fazer um desenho bem bacana. Pode ser um brinquedo, um animal ou o que a sua imaginação desejar. Faça o mesmo desenho em 2 quadrados para ficarem cartas pares. Pinte-os bem bonito para ficar mais interessante. Com o auxílio de uma tesoura, de preferência sem ponta, recorte cada quadrado e reserve. Ao terminar de cortar todos os quadrados, vire a parte que tem o desenho para baixo e vai misturar esses quadradinhos, essas cartas, embaralhar. Pronto, agora é só chamar alguém para jogar junto com você.
Se isso não for possível, você pode jogar sozinho mesmo e testar a sua memória. Ganha quem conseguir encontrar o maior número de cartas iguais. Seu jogo vai ficar assim. Primeiro você vai desenhar e dividir nos quadrados. Depois você vai recortar, virar e misturar. Legal, não é mesmo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!